Olá pessoal, do terceiro ano matutino e do terceiro ano 1 e 2 noturno, não é? Da Unifatesc. Sou eu de novo aqui, dessa vez para falar de um próximo artigo, que faz parte dos conteúdos que estamos vendo e que serão objetos, né, de elucidação aí de dúvida na live nossa, para o pessoal do noturno na live de quinta-feira, para o pessoal do diurno na live de sexta-feira. Dessa vez, nós saímos lá do artigo 130 e agora falamos do artigo 131, que é exatamente o perigo de moléstia, de contágio de moléstia grave. Então veja bem, não é o perigo da doença em si, mas o perigo oferecido pelo contágio. Então mais uma vez nós temos o sujeito ativo, conhecedor, né? Sabedor que ele tem algum tipo de doença, de moléstia considerada grave. Um detalhe importante é que isso aqui funciona naturalmente como uma forma oblívia, né, em branco da norma penal, porque afinal de contas não é exatamente o Código Penal quem define, o que é contágio grave, moléstia grave no caso, mas sim são as normas da medicina, Código Internacional de Doenças, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde. Então vocês já sabem do que nós estamos falando. Nós falamos de que tipo de moléstia? Qualquer moléstia que seja considerada grave. Não são aquelas doenças sexualmente transmissíveis, as chamadas doenças venéreas. Essas estão no 130. Então no 131 o sujeito ativo é qualquer pessoa que tem o dolo de alguma forma, com abraço, aperto de mão, espirrando ou tossindo, nesses dias, né, de quarentena do Covid, sabendo que tem isso, sabendo que deveria estar de quarentena, naturalmente. E naturalmente a partir daí, nessa prática de qualquer ato que facilite, que põe em perigo a saúde de outras pessoas e a vida de outras pessoas, naturalmente pelo contágio desta doença, dessa moléstia grave. Então, para os atos libidinosos, o 130. Para outras doenças e, naturalmente, outros comportamentos, inclusive sociais, elevador, hospital, banheiro, escola, o ambiente de trabalho, o 131. Então, naturalmente, a partir daqui, deste comportamento, claro, você é preciso, naturalmente, ter as provas nos autos de que a pessoa tem realmente o conhecimento dessa doença. E naturalmente de que ela precisa, que ela tem o dolo de transmitir essa doença. Então essas são as considerações que tenho a respeito do 131. Um detalhe interessante é que é um julgamento de habeas corpus, o 160.982 do Distrito Federal, naturalmente que ele considera o seguinte, que a transmissão proposital, isso em 2012, foi julgado em 28 de maio, publicado em 28 de maio de 2012, considerou, claro, que a transmissão de uma doença, que não é apenas venérea, porque tem outras formas de transmissão, que é o vírus HIV, é considerado lesão de natureza grave, porque a AIDS naturalmente é considerada ainda uma doença incurável, uma enfermidade incurável. Então isso aqui traça pelo STJ, desde 2012, uma interessante colocação. Doenças consideradas incuráveis, se receber essa tendência, claro, nós temos, nesse exato momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, se o tratamento da doença incurável for a lesão corporal, for considerado lesão corporal de natureza grave, e não naturalmente o perigo de contágio de moléstia grave do 131, então no caso da Covid-19, nós teríamos, se formos acompanhar o entendimento desse, até o momento é uma doença que não tem cura, né? Ela tem tratamento, mas ela não tem formas de prevenção, ela cumpre um ciclo apenas, e naturalmente em virtude disso seria ou não seria, né? Lesão corporal, ou no caso o 131. Então essa é uma questão bastante interessante que nós podemos discutir na nossa live. Então naturalmente, só lembrando que a pessoa tem que ter a doença e tem que ter consciência de que ela transmite essa doença, e ela tem que ter o dolo dessa transmissão, de colocar naturalmente o perigo à saúde e à vida das pessoas, no caso, com essa doença. Tudo bem? Mas nós continuaremos, claro, vocês têm a folha no Google Drive agora para fazer, e as leituras, no caso, nos códigos penais comentados, tá bom? Vão a eles para sujeito ativo, sujeito passivo, para a gente fazer as discussões via live, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.